Então agora eu vou falar sobre custo de vida, né? Olá, novamente aqui. Como eu te disse, estou gravando tudo em uma sequência, né? Acho que vão ser 4 vídeos, né? Com essa mesma camiseta, né? Que eu estou aproveitando. Então, nesse vídeo eu vou estar falando sobre custo de vida. Muita gente para e não consegue calcular o seu custo de vida ou não consegue se planejar, né? E nesses 2 vídeos eu falei sobre o programa Minha Casa Minha Vida, algumas diferenças básicas, né? De casa alugada com casa própria. Estou falando isso com propriedade porque eu já passei pelos 2, né? Pela casa própria, né? E não é própria porcaria nenhuma, né? Então, aí vou te dizer uma coisa. O custo de vida, né, para você calcular assim, você que é solteiro, vou fazer um cálculo para você solteiro, que eu estou fazendo esses vídeos, né, para compartilhar minha experiência. E se você que está do outro lado, assim, né, um adolescente de 16 anos, uma criança de 10 anos, assim, né, possa cair, assim, porque eu não sou um conteúdo infantil, né, meu canal não é um conteúdo infantil, mas eu vou dizer que você caiu de paraquedas aqui no canal e tá vendo assim, esse vídeo assim, e vê o que eu tô dizendo, eu tô falando mais para as pessoas, né, e não cometer tantos erros, né, porque se tivesse alguém lá atrás viesse falar para mim, hoje, ó, eu passei por isso, né? Não estou dizendo que não estou cagando a regra para você, mas eu estou dizendo, se tivesse alguém lá atrás dissesse isso para mim, eu não teria sofrendo tanto, né? E esse é o intuito do meu canal, essa é a maior intenção do meu canal, que você chegue aqui e veja assim, olha, não vou cometer o mesmo erro que esse cara aí, ó. Não vou. Ele está me alertando. Ele está me dando a dica para que quando eu lá na frente ter o que eu tenho, é porque eu não cometi o mesmo erro que ele, sabe? Então eu sou bem sincero, eu não gosto de mentir, eu não gosto de fantasia, eu não gosto de fazer as coisas no mundo imaginário, sabe? Então eu vou ser bem específico. Quando você fala em custo de vida, né? Vou dar um exemplo assim, quando eu era solteiro. Morava com minha mãe. Meu custo de vida era 0. Por quê? Quem me sustentava era minha mãe. Minha mãe que me sustentava, né? Então o que entrava para mim, se eu fizesse um bico, eu sempre gostei, né? Qualquer trabalho, um bico, qualquer coisa que eu fazia, o dinheiro era meu, eu gastava comigo, né? Raramente pensava em investir. Eu só comecei a pensar em investir com o meu segundo emprego. O meu primeiro emprego foi no supermercado, emprego registrado. Eu já trabalhei com várias coisas, mas o meu primeiro emprego registrado foi no supermercado, eu era empacotador. O salário mínimo naquela época era R$200. Eu ganhava 240, porque o salário do comércio sempre tem uma pequena diferença do salário mínimo. Uma pequena diferença, mas tem, né? Eu ganhava 240 por mês, salário. Então você para e pensa, né? Hoje com 240 você não faz nada. 240 é um Bolsa Família. E olha lá ainda, né? Mas naquela época 240 dava para você fazer alguma coisa, uma coisinha lá, coisinha cá, né? E aí você pensa, bom, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, né, tá certo, eu paguei aparelho, né, eu comprava as coisas que eu queria, querendo ou não, eu não era adolescente, eu queria ter, eu estava estudando ainda, eu usava aparelho, pagava o aparelho, eu comprava meus CDs, DVDs de música, comprei o primeiro aparelho de DVD para casa que eu comprei, né. Nunca, naquela época, minha mãe sonharia em comprar um DVD. Então, eu comprava coisas para mim, né? Coisas básicas, né? Eu queria comer alguma coisa, ia lá, comia, saía. Era coisa básica. Mas, assim, meu primeiro emprego
foi esse. No meu segundo emprego, que eu entrei num outro supermercado, eu já fiquei um pouco mais revoltado, comecei a pensar, não, eu tenho que pensar mais em mim. Comecei a juntar dinheiro para tirar carta, né? Eu tomei umas esfregas, as primeiras esfregas que você leva na vida, você pensa, na vida não é um arco-íris, não é fácil, então vamos começar a me preparar. Então já comecei a pegar meu dinheiro, comecei a investir numa carta, na CNH, tirei minha carta, eu fui pegando dinheiro, guardando aqui, guardando lá. Quando eu saí desse emprego e fui pro terceiro, foi um terceiro supermercado, minha vida praticamente se baseou em trabalhar em supermercado, comércio, né? Só que no segundo emprego que eu entrei, eu já comecei a ganhar melhor, né? O salário era bem acima do salário mínimo, porque eu ganhava hora extra, fazia hora extra, diferente do outro emprego que eu fazia e não recebia. O tempo de serviço do outro, eu peguei e investi em ativos, né? Comecei a pesquisar como eu fazer esse meu dinheiro render sem ser poupança, porque poupança não rende porcaria nenhuma. Poupança é um lixo, né? Era para ser algo bom aqui no país, mas não é. E aí peguei, vamos render melhor que poupança. Então eu peguei esse dinheiro e comecei a investir. Então o dinheiro que eu pegava e investia, sabe? Na poupança. Não, poupança não. Eu investia em ativo, né? Um ativo ou outro que rendia bem mais que a poupança. Aí beleza. Ia trabalhando, continuava vivendo a minha vida. Só que nesse tempo eu entrei no relacionamento, né? Na verdade foi o único relacionamento, praticamente foi o único relacionamento que eu tive que durou mais de 2 meses, né? 2, 3 meses. Então eu peguei confiança nessa pessoa e falei, agora eu vou viver a vida com essa pessoa. Aí meu custo de vida, você para e pensa, meu custo de vida é tanto, né? Aí eu vou fazer uma suposição, né? Porque muita coisa mudou daquela época para cá, muita coisa daquela época eu não lembro mais, né? Eu meio que apaguei, muitas memórias eu apaguei da minha cabeça, mas assim, vou explicar para ti. Vamos dizer, o meu salário era R$900, certo? O aluguel que eu pagava era R$150. A compra que eu fazia no água e luz não passava de R$60. Era bem baixo, né? Então, para que eu morasse, para morar num lugar com água, luz e teto, não passava de R$220, R$230. Ó, sobrava tanto isso, né? Fazia compra, né? Não ia também nem trezentão. O restante eu pagava a prestação das coisas que eu queria ter na casa, geladeira, televisão, o básico, né? Ia comprando os móveis para casa e pagava as coisinhas já pagando os encargos da outra casa que estava comprando, financiando. Mesmo assim conseguia manter a vida normal. Aí acontece, a hora extra que eu ganhava servia para investir, né? Tive uma pequena rasteira no meu emprego, parei de fazer hora extra, eu tive que pegar um horário meio período, né? Não tinha mais o cargo que eu tinha, beleza? O que eu fiz? Segundo emprego. Comecei a trabalhar fazendo bicos em um outro lugar. Aí minha renda continuou boa, o meu custo de vida era baixo e a renda era alta. Aí você vai pensar, vou financiar a casa porque vou poder manter isso por muito tempo, né? Só que, tipo assim, você pensa em longo prazo, e em longo prazo muita coisa muda, né? Muita coisa muda, você para e pensa, né? Você para e pensa, dá nada, eu me viro. Mas esse se vira é um preço caro que você paga, um preço muito caro que você paga. E aí você para e pensa,
custo de vida seu tem que ser no mínimo 60% do que você ganha, para que os outros 40% você possa investir, ok? Se você gastar mais do que 60% do que você ganha para viver, você não pode investir. Se você não pode investir, guardar um dinheiro para reserva ou para qualquer outro tipo de coisa, a longo prazo você vai se dar mal. E foi esse meu erro. Eu não fiz isso, né? Aí passou os anos, o meu relacionamento acabou, né? O casamento acabou. E eu fiz pior ainda. Em vez de pensar em diminuir totalmente mais do meu custo de vida ainda para poder investir e lá na frente colher um fruto bom, não. Eu pensei, sabe uma coisa? Dane-se, vou curtir a vida, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou ter casa para alugar, né? Vou ter casa para alugar. Vivi a vida, né? E aí que você pensa em curto prazo e esquece o longo prazo que você colhe o fruto, né? E aí eu te digo, essa parte de vídeo é mais sobre custo de vida, né? Quanto que a sua vida custa. E eu falo pra você, se você namora com seus pais, né? Se você é jovem, normalmente você está aos seus 16, 18, né? Muitos ainda estão com 20 anos morando com os pais ainda. Não é uma vergonha. É a chance que você está tendo, né? Porque é difícil você ter emprego antes dos 16 anos, emprego carteira registrada. Você vai só ter depois dos 18. Se você com 18 anos tem o seu emprego, beleza. Está morando com seus pais? Invista em você, ok? Seus pais estão aí para isso. Seus pais estão aí para isso. Se o seu pai falar, sua mãe falar, você tem que ajudar na casa, sinto muito. O seu pai não quer saber do seu futuro. Ele não quer saber do seu futuro, porque se você está investindo seus esforços jovem em ajudar a casa, sabe? Ajudar a casa e não investir em você, lá no futuro você e seus pais vão estar passando necessidade, sabe? Você e seus pais vão estar passando necessidade. Então eu falo, o sacrifício que você, se eu fosse pai, né? Se eu fosse pai e ver o meu filho, né, com 18 anos ralando, eu nunca falaria para ele, você vai ter que ajudar na despesa da casa. Não. Fala, filho, trabalha, invista, tenha o seu dinheiro, tenha a sua independência, né? Porque eu não vou durar para sempre. É muito egoísmo da minha parte falar, não, agora meu filho está ganhando, é minha vez agora de dar uma relaxada e ele que me ajude. Não. Eu sou um pai, eu estou trabalhando, estou ralando para isso, para que meu filho tenha um futuro melhor que o meu. E não falo em faculdade, essas coisas assim, que é muito subjetivo. Estou falando em trabalhar. O melhor futuro que você tem é trabalhando. Que é aí que você vai saber o seu futuro. É trabalhando, não é estudando assim direto. Muita coisa não se ensina na escola, muito menos na faculdade. Você tem um básico de conhecimento. Você tem as pecinhas para trabalhar. Tipo assim, você ganha ferramentas para a vida com a escola e a faculdade, né? Algumas ainda, mas você só vai saber usar elas quando você tiver maturidade, estiver trabalhando de verdade, ver o mundo real, né? E esse vídeo eu vou também cortar, vou passar para o próximo vídeo, né? E até. Curta, comenta e provavelmente comenta, tá? Até.